nós precisamos entender um pouco sobre as atribuições que Deus ele determina para o homem como para a mulher. Então, Deus ele designou papéis para o homem e papéis para a mulher. Para quê? Para que o relacionamento dê certo, né? Então, nós temos muitos eventos, muitas palestras que são feitas para mulheres. E geralmente não são falado muito sobre o papel do homem. Mas nós entendemos que, pela Bíblia, o papel do homem é importantíssimo para o lar, né? São papéis distintos, porém necessários, né? E o homem, Deus atribuiu o papel da liderança. O homem tem o papel da liderança no lar, né? E a sua função é proteger, cuidar da mulher, né? Prover, tá? Então, essas atribuições que Deus destina ao homem, também dentro deste bojo tem a atribuição dele amar essa esposa, cuidar dela como se ela fosse um vaso mais frágil, né? E nós sabemos que nós somos fortes, mas diante do homem nós somos vasos mais frágeis. E essa vulnerabilidade nossa é que nos faz forte, né? A gente consegue muita coisa dentro desta vulnerabilidade, dessa feminilidade. E são estes papéis que são executados por este casal que traz o equilíbrio no lar. Então, quando as crianças, né, elas veem o pai e a mãe, então elas têm ali uma figura masculina e a feminina, onde vai trazer ali a sua percepção de identidade. Então, nós vivemos em um tempo hoje em que muito se prega da desconstrução da masculinidade, né? Então, o papel do homem é importantíssimo para o lar. Ele como cabeça, como aquele que direciona, como aquele que protege a sua família. Então, nós vemos o seguinte: quando Deus criou o homem e a mulher, primeiro ele criou o homem, né? E ele designou os seus papéis, o que ele deveria fazer, né? Então, a princípio, Deus, ele instrui o homem foi criado para fazer o papel, né? Que lhe cabe, que é o quê? Liderar, executar as tarefas, né, pesadas, vamos dizer assim, né? O homem, ele já está dentro dele essa personalidade de administrar, né? Com ele vem a força, vem a autoridade, vem a coragem, tudo isso tá no ser masculino. Então, dentro da personalidade do homem, ele já foi criado para isso, ele já foi designado para essa obra, né? Então, o papel do homem recebido por Deus é de prover, de cuidar, de proteger. Então, quando Deus traz a mulher, Deus também destina a ela os seus papéis, que muito é falado, né? Nas igrejas, nos eventos. Quantas palavras são ditas para a mulher sobre o seu papel dentro do lar. Mas hoje eu não vou focar no quesito para as mulheres. Hoje nós vamos falar só sobre os homens. Então, para falar desse assunto, a gente precisa entender que homem e mulher não são iguais. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes, com uma missão. E a missão é de obedecer as ordenanças do Senhor e
a destinação pela qual a gente foi criado, para que este lar, esta família, ela tenha um equilíbrio, ela tenha os seus papéis não invertidos, como que se prega muito por aí. Então, quando a gente troca esses papéis, a gente começa a adoecer. Por quê? Porque quando uma mulher, ela sente a carga, né? Um homem que não provê, um homem que não protege, um homem que não ama. Então essa mulher, ela sente o peso, porque ela vai tomar, além das obrigações dela, ela precisa fazer todo este papel. Então a gente não tem que inverter os papéis, a gente precisa cumprir os nossos papéis, né? Boa noite, Graziela, boa noite, seja bem-vinda. Simone, Rogério, Sandra, Marcos, Paula, sejam todos bem-vindos. E o tema de hoje é: qual o papel do homem na família, né? Então, nós vemos aqui que o papel do homem na família é importantíssimo, principalmente para a mulher, porque este papel que ele vai cumprir dentro do lar, ele traz para ela segurança, tranquilidade e deixa ela com a possibilidade de cumprir o seu papel, que é ser submissa. Então, muito se fala sobre a submissão, mas a submissão, ela é uma resposta daquilo que o homem tem exercido como administrador, cabeça do lar. Então, para que a mulher tome essa posição de submissão, de ser submissa, ela é como se fosse assim: quando ele ama, quando ele protege, é claro que essa mulher, ela vai ser submissa a este homem, né? Não tem como um homem que ama, que protege, que essa mulher não se sinta tão bem com ele a ponto de estar com ele e ser submissa a ele, ser amorosa, cumprir o seu papel. Então, a resposta deste homem diante da família, diante do lar, ele traz todo um peso, um equilíbrio para esta família, tanto para a mulher quanto para os filhos, né? Então, assim, tanto homem como mulheres recebem as atribuições de Deus para cumprirem os seus papéis designados para que essa família funcione. Então a gente vai correr a Bíblia toda, a gente vai ver que o primeiro ministério que Deus criou foi a família. Então família é o projeto de Deus, família está no coração de Deus. Antes de formar a igreja, uma instituição divina, qualquer outro tipo de conceito ou grupo, né, ou destinação, né, Deus criou a família. A família é o projeto de Deus. E o homem, ele é tão importante quanto. Ele é aquele que inicia tudo, né? Porque nós viemos do homem. A partir dele é que Eva começa a gerar todas as pessoas, né? Todas as nações vieram de Eva. Então, assim, o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, como diz Gênesis 1:27. E para Deus, ele tem um valor imenso e uma dignidade especial, né? O homem foi criado para administrar o mundo, cultivar, guardar, zelar, e ele traz consigo, né, na sua personalidade, essa função dentro dele, que é a função de liderar, de estar à frente, de proteger, né? Essa foi a função pela qual ele foi criado, tá? Então, quando a gente fala dessa função, a gente precisa entender que a família é muito mais à frente, muito mais importante
que esse casal estejam assim em harmonia, em sintonia, cumprindo estes papéis, não trocando, não invertendo, né? Porque hoje essa inversão de papéis tem trazido muito desconforto, tem trazido uma perda da identidade dentro do lar, né? As crianças, elas olham, elas não sabem mais identificar, elas não sabem perceber, né, nelas quem ela pode se identificar. Por exemplo, o menino, ele olha para o pai e ele vê um herói. Ele se identifica com a figura masculina como um herói. E na cabeça dele, que está em formação, em crescimento, ele vai dizer o quê? Quando eu crescer, eu quero ser como meu pai, né? Aí você vai para a menina e ela olha para o pai e diz assim, ele é um príncipe. Olha o olhar como é diferente. Ele é um príncipe e quando eu crescer, ela pensa assim, eu quero casar com o meu pai. Quando tá pequenininha, ela diz isso, né? Então, por quê? Porque ela identifica aquele homem como o ser masculino, que é diferente dela. O menino identifica o homem como um herói que ele quer ser igual. Então, muitas das vezes a gente pensa assim que a criança faz aquela distinção entre o masculino e o feminino. A gente pensa isso, a gente pensa muito isso, né? Mas não é verdade. A criança, ela tá o tempo todo com a mãe, desde que nasceu. Ela é amamentada, ela é cuidada pela mãe, né? 24 horas ali ao redor, mas ela faz aquela distinção quando ela vê a segunda pessoa, que é ali o pai, que na verdade, depois que ela reconhece a mãe, né? Ela está ali no convívio da mãe, ela vai reconhecer a outra pessoa, quem é? O pai. Aí ela vai fazer aquela diferenciação. Ela vê a mãe e o pai. E é ali que ela forma a sua identidade. Identidade, né? Então, a ausência do pai traz um peso muito grande também para o lar. Quando a ausência do pai, ela prejudica esse momento da formação dos filhos, né? Então, é muito importante a presença dos pais, estar presente na criação da criança, se envolver na sua educação, né? E também, como diz a Bíblia, essa função de pregar sobre Deus, de ensinar a criança o caminho que ela deve andar, é dos pais. Tem muita gente que acha que é da igreja, mas a igreja não é responsável para isso, não. A igreja, ela prega, ela faz todo o seu trabalho que ela já faz, mas o papel de educar a criança nos caminhos do Senhor, isso cabe aos pais. Pegar na mão, ensinar, olha aqui, ó, olha o caminho do Senhor aqui, ó, andai por ele aqui, ó. Então, esses momentos, por exemplo, os momentos que a criança venha a desobedecer ou errar, né, ou brigar com seu irmão, este é o momento do aprendizado. É ali que você entra e diz, olha, você não faça assim, porque não deve ser assim. Então, é no caminhar, como a Bíblia mesmo ensina, caminhando, andando, ao entrar, ao sair, aí a gente vai instruindo os nossos filhos no caminho do Senhor, né? Então aqui, no livro de Efésios, nós vimos aqui no capítulo 5, 22, que é falado para o homem o chamado a ser o líder do lar. O líder do lar. Então, ele é o cabeça da mulher, como diz a palavra do Senhor, né? E, sendo cabeça, a Bíblia instrui ele a amar essa mulher como Cristo ama a igreja. Então, se Cristo ama a igreja, da forma que Cristo ama a igreja, é uma forma maravilhosa, a ponto dele ter dado a vida por ela. Então, quando a Bíblia ensina este homem a amar esta mulher como Cristo amou a igreja, ela está ensinando este homem a dar a vida por ela, né? Cuidar dessa família, cuidar dessa mulher.
E é claro que em resposta disso, ela será submissa. Então a submissão é uma resposta daquela liderança que ele vai exercer, daquele cumprimento, né, da sua missão. Só que isso não significa ser autoritário, grosseiro, mandão, né, nem abusado, tá? Então, hoje nós vemos muitas queixas nesse sentido. Ah, eu sou o cabeça e você tem que me obedecer. A questão não é de obedecer, a questão é de cumprir os papéis dentro do lar para que este relacionamento tenha um equilíbrio. Então a questão aqui não é eu mando e você cala a boca, porque eu sou o cabeça da casa. Isso não existe, isso não é verdade, né? Então, muitas das vezes, quando se prega sobre submissão, tem muita mulher que não quer nem ouvir. Por quê? Porque é pregado de uma forma errada. Outro dia eu vi um pessoal comentando sobre submissão e falando, a mulher que discursava o assunto, ela disse assim, que a submissão é o marido falar e a mulher ficar calada. Tudo que ele fala, a gente tem que obedecer, isso é submissão. Isso não é submissão. Submissão é a missão de estar junto com o esposo, né? Executando os seus papéis. Qual é o papel do homem? O papel do homem é prover. Aqui eu tenho até uma pequena lista aqui, ó. Que é ser o cabeça do lar, amar a esposa, ser um amante sexual, né? Tem muito esposo que negligencia isso aqui, tá? Então, é complicado, né? E ser o provedor e ser protetor, proteger essa família. Tem muita mulher que não se sente amada, não se sente protegida. O homem não provê a casa, né? Então, ela toma todas as obrigações ali e ela começa a adoecer de doenças emocionais, que é o quê? Ansiedade, depressão, né? Paz, querida Sandra. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. Né? Então, assim, quando a gente sai daquela missão que é nossa, a gente começa a sobrecarregar, a gente começa a adoecer, né? Aí, fadiga, depressão, ansiedade, são alguns dos fatores que acabam acometendo, né? E a gente começa aí a adoecer. Tá? E aí, quando a mulher começa a tomar a direção, a tendência é o marido se acomodar. Ela resolve tudo, ela paga tudo, ela passa na frente. Então, assim, nós temos também aí uma ideologia que tem feito com que as mulheres queiram tomar essa iniciativa, né, na frente do homem. Então, tem uma tendência muito grande de induzir essas mulheres a passar na frente, fazer tudo, né? Com uma fala da tal da empoderada. A empoderada é complicado isso daí, né? Então, assim, eu costumo dizer que a gente não é empoderada, a gente é poderosa em Deus. Pronto. A gente tem o poder de Deus, a gente tem a palavra de Deus pra gente se guiar. Então, a mulher que serve ao Senhor, ela não é empoderada, não. Ela é poderosa em Deus. Ela tem o poder de Deus dentro dela. E se nós temos o poder de Deus, a palavra de Deus dentro de nós, a gente vai entender que o papel do homem, ele precisa cumprir e a mulher precisa cumprir o dela. Só que existem alguns homens que eles não conhecem essa verdade. Eles não sabem que diante da sua esposa, eles precisam cumprir os seus papéis. Por quê? Porque isso vai trazer, sim, tranquilidade para ela. A luta fica mais suave, né? Então, no dia a dia é um corre-corre, né?
Então a gente precisa entender que se Deus projetou assim, é porque se inverter não vai dar bom. A gente vai ter problema, tá? Então aqui, ó, o marido deve ser o cabeça do lar, né? Então alguns homens erroneamente eles interpretam essa função como se fosse uma posição, tá? De que ele tem que ser obedecido, é nesse sentido. Tem homens que acham que precisam ser obedecidos, né? Eu falo e ela tem que obedecer, né? Então, não é uma questão de eu digo e ela obedece, eu mando e ela faz. Não é nesse sentido, não. Mas é no sentido dele ser reconhecido como o cabeça da casa. Ser o cabeça da casa também não quer dizer que ele vá tomar as direções sozinho. Ah, eu sou o cabeça da casa aqui, eu vou tomar todas as direções do lar. Isso não é verdade. Você precisa estar em concordância com a sua esposa, né? Tudo que fizer tem que ser os dois. Por quê? Porque quando a pessoa casa, ela não é mais um, não é mais dois, mas um. Né? Então, esses papéis, eles são importantes. O homem cumpre o papel dele, ela cumpre o papel dela dentro deste lar, traz equilíbrio, né? Então, qual o nível de autoridade que o Senhor determinou que o homem exercesse na sua própria casa? Que autoridade é essa, então? Né? As verdades da Bíblia, né? Tem sido pouco compreendida por alguns cristãos, quando eles olham para este tipo de tema, e aí eles interpretam de uma forma diferente, mas trata-se da questão da autoridade sobre a sua própria casa, começando pela relação marido e mulher. Então, a premissa é que o homem cumpra os papéis como um sacerdote naquela casa, né? Que ele tenha equilíbrio de cuidar da sua mulher, dos seus filhos, principalmente da esposa, que tem muitos esposos também que cuidam mais dos filhos, dá mais atenção às crianças do que a esposa. E isso não tá certo. Por quê? Porque a sua criança, ela está olhando para você e ela vai aprender com você. A forma que você trata a sua esposa é a forma que seu filho vai aprender para tratar a esposa dele quando ele crescer. A forma que essa mãe trata o esposo aquilo que ela está aprendendo ali, ela vai replicar na casa dela quando ela casar. Ah, não vai não, porque quando minha filha crescer, ela vai tomar outras decisões, ela não vai ser igual a mãe dela. Pelo contrário, tem muita gente que diz assim, olha, quando eu crescer, eu não vou tratar o meu esposo como a minha mãe trata o meu pai. E quando se casa, ela faz pior do que o que a mãe fazia. Mas por que isso acontece? Porque isso fica aqui, ó. O ensinamento que a gente carrega da casa dos nossos pais é algo assim muito sério. É muito sério. Por quê? Porque aquilo que eu aprendi na casa dos meus pais está aqui dentro comigo. Essa é a minha raiz, essa é a minha realidade, essa é a minha personalidade. A forma que o meu pai e a minha mãe me criou, de bebezinho até os 8 anos, é o momento que forma a personalidade. E essa você vai carregar para toda a vida. A nossa personalidade, o caráter é formado, né, desde novinho até os 8 anos de idade. Por isso que a Bíblia deixa claro para nós o seguinte, que devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, ele não venha se desviar. Ou se por acaso ele sair, depois ele volta.
Por quê? Porque ele tem princípio, né? Quando a gente ensina o filho no caminho que ele deve andar, quando ele crescer, por mais que ele saia, por mais que ele se desvie dos caminhos do Senhor, ele vai voltar. Por quê? Porque dentro dele, o pai e a mãe plantou essa semente no seu caráter. Você é de Deus e a palavra de Deus é aquilo que Deus quer que nós façamos, que nós sigamos. Então, por mais que o filho se desvie, ele vai voltar. Ó, minha querida amiga Diva, amadinha linda, seja bem-vinda. Andréa Santana, Pri Rodrigues, sejam bem-vindos todos. Maria, Mateus, sejam todos bem-vindos. Então, a palavra de Deus nos mostra claramente que a mulher, enquanto na condição de filha, estava sob a autoridade do pai. Por exemplo, quando nós estamos em nossa casa com os nossos pais, a autoridade estava sobre a minha cabeça, era a autoridade do meu pai, né? Então, eu estava sob a autoridade do meu pai. Quando a gente se casa, a gente vai para debaixo da autoridade do nosso marido. Então, nós saímos debaixo de uma autoridade e entramos na outra autoridade que é do nosso esposo. E é ali que nós devemos exercer ali a submissão, né? Que é estar junto com ele para executar esses papéis que o Senhor determinou, né? Essas atribuições que ele deu a cada um de acordo com o seu caráter, com a sua personalidade, com o seu corpo físico, né? Com as suas emoções, tanto que o papel da mulher é o papel de amar, né? De zelar, de cuidar. Então, com a gente tem todo esse emocional envolvido, mas com o homem vem a força, a direção, a liderança, tá? Então, o papel deste homem neste lar, como cabeça, é imprescindível, né? Então, hoje nós vemos aí essa desconstrução de mostrar que o homem atrapalha, o homem... É tanta coisa que falam sobre o homem, desconstruindo a figura masculina, mas isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Estão criando inimigos, estão fazendo do casal, o casal olhar um para o outro como se eles fossem inimigos. Isso não é verdade, né? Então, eu posso trabalhar fora e daí, né? Eu posso trabalhar na igreja, ter o meu cargo, o meu trabalho na igreja, posso sim, o que é que tem isso? Agora, dentro do meu lar, nós temos papéis a serem executados que trazem equilíbrio para este relacionamento, né? E foi designado por Deus. E isso precisa ser respeitado. Só que o mundo aí, ele prega algo diferente. Ele faz com que a mulher olhe para o homem como se ele fosse o inimigo, como se o homem fosse aquele que não permite que ela seja ou queira fazer o que ela deseja fazer, por exemplo. Isso não é verdade, tá? O homem é responsável por manter a espécie em continuidade. Então, como é que essa desconstrução vai destruindo, o homem vai ficando vulnerável, né? Nós já não temos homens mais que tomam aquela atitude masculina como antigamente, né? Que hoje é o contrário, hoje quem pede em casamento é a mulher. Repara, ela sai do posicionamento dela feminino e ela agora quer manobrar tudo. Então a coisa, aí esses homens vão ficando retraídos, elas que mandam, elas que, né, que dita todas as regras, e aí começa toda
uma direção contrária daquilo que Deus quer, né? Então, assim, autoridade, autoritarismo, né? Então, a Bíblia, quando ela fala sobre autoridade masculina no lar, ela não fala de abusos, né? De direcionamentos errôneos que alguns homens fazem. Alguns, não são todos não, tá? Então, na verdade, esse cuidado dele, como Cristo ama a igreja, é um exercício, né, dentro do relacionamento, de ser o cabeça, de cuidar, de prover, de proteger, né? E assim traz ali uma segurança para todos, tá? Aqui nós temos também no livro de Gênesis 21, quando a gente vê aqui, ó, que disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Então, aqui nesse texto ali, Deus, ele pede a Abraão para ouvir Sara, né? Então, tem muitos homens que não ouvem a sua esposa, mas tem que ouvir. A esposa ela tem um dom assim de ver além daquilo que talvez ele esteja enxergando, né? Por quê? Porque isso também já está dentro da personalidade dela. Quando ela foi formada com o instinto, né? Nós temos um instinto feminino para ser mãe, né? Aí a gente já traz dentro da gente aquela visão assim aguçada daquilo que pode ocorrer, de que vai acontecer, antes até que às vezes que o homem possa perceber, tá? Então, é interessante também que este homem, ele ouça sua esposa, ele dê ouvido o que ela está falando, né? E assim os dois em união vão conseguir viver, vão conseguir educar os seus filhos, porque a missão deste casal é preparar os filhos para o amanhã. Os jovens, os homens de amanhã, de bem de amanhã, vai depender dessa criação que eles estão fazendo aqui. Outro ponto importante para o homem, como o seu papel masculino na família, né? É o governo espiritual. O governo espiritual, que é o quê? Conduzir toda a sua família para Cristo. E muitas das vezes nós nos deparamos com muitos homens que não conduzem a sua família para Cristo. Ele chegou em casa, acabou, a missão dele já foi, já deu. Não, mas é pelo contrário, quem deveria estar com a Bíblia aberta, instruindo seus filhos, sua esposa, era o esposo, né? Então, Paulo, ele fala muito que se você, né, não tem condição de cuidar da sua família, de reger, de proteger, de ser o guia espiritual, não tem condição também de cuidar da igreja do Senhor. Não tem como. Como se ele não governa nem a sua casa, como é que ele vai governar a casa do Senhor? Que é praticamente a mesma coisa. Quando se fala de família, fala de igreja. Então, quando nós vemos aí essas ideologias que querem destruir a igreja, é claro, ou que querem destruir família, né, com aquelas ideias, com aquelas ideologias, ao mesmo ponto que destrói a família, derruba a igreja. Porque a igreja é uma instituição constituída de famílias. Quem estão dentro da igreja? São as famílias, tá? Então, o alvo é a família, sempre foi, para destruir a igreja, tá? Aqui nós temos um outro ponto. 1 Timóteo 3, do versículo 3 ao 4, diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
Ó, então assim, governar a casa, criando os filhos sob disciplina. Porque hoje agora tem uma tal de uma ideia aí, a disciplina, né, não agressiva, querendo apresentar a Bíblia como se a Bíblia prega uma disciplina grosseira ou, né, uma disciplina inadequada, entendeu? Então, esses dias eu tava até vendo aí, porque essa disciplina... Mas quando a Bíblia fala, chega a varinha, né, na sua criança, ela não tá mandando espancar a criança. Ela não tá mandando agredir a ponto de destruir a criança. É simplesmente uma liçãozinha que você dá ali, ó, não faça isso não. E criar na disciplina sim. Por quê? Quando essa criança crescer, ela vai entender que essa disciplina que ela levou quando era criança foi para o próprio bem. Quantas vezes hoje eu adulta, né? Eu agradeço a Deus as disciplinas que meu pai fez. Então, tem que cuidar. O quê? Muitas das vezes, você pode observar, cuida da igreja, mas a casa está toda bagunçada, os filhos, né, estão destruídos. E olha para essa figura masculina e não se identifica de jeito nenhum. Porque na igreja, esse pai é uma coisa, mas em casa... Por quê? Porque não cumpre o seu papel. O seu papel é o quê? Proteger essa família, amar, né? Disciplinar seus filhos, né? E muitas vezes a gente terceiriza essa criação, a gente terceiriza, né? A gente coloca outras pessoas para cuidar dos nossos filhos e aí a gente parte pro mundo aí, ó, a gente vai. Aí depois a gente se pergunta, meu Deus, o que foi que eu fiz, né? Já passou. Os maridos igualmente vivem a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Aqui não está chamando a mulher de frágil. Pelo contrário, a mulher não é frágil. A mulher aguenta dores terríveis. A mulher aguenta muita coisa. Mas emocionalmente, nós somos mais frágeis sim. Nós não somos iguais aos homens. Eles são diferentes da gente. A força deles nos coloca de pé. Um homem que protege, um homem que ora por nós, um homem que abençoa, né? Um homem que cuida bem da sua família, é claro que essa esposa vai se sentir protegida. É claro que essa esposa, ela pode assim, tipo, passar a pior coisa, vamos supor, passou uma situação terrível no trabalho dela, mas ela sabe na mente dela que ela tem um marido que protege, ela tem alguém por ela. E esse versículo de 1 Pedro 3,7, ele diz assim, ó, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Tem muitos maridos que não vivem a vida comum do lar. Não vive, não quer, sabe, não deseja, né? Participar da situação dos filhos, da criação, do que a mulher está sentindo, do que ela está pensando, né? Então, e a esposa também ao mesmo jeito, é porque hoje o tema é só para homens, né? Hoje o tema que eu vou falar aqui, que eu estou falando, é só sobre o papel dele no lar. E o que a mulher espera desse homem? É isso. Por mais que a mulher diga assim... Quando ela não vê que ele posiciona, ela vai e começa a tomar as atitudes, né? Só que essas tomadas de atitudes dela vai enfraquecê-la. Ela vai adoecer emocionalmente. Em pouco tempo ela não está aguentando o suporte do trabalho, chegar em casa, cuidar de tudo, ainda pegar o dinheiro dela todo e manter a casa. E aí ela vai se embolando toda e daqui a pouco tá essa mulher aí com uma ansiedade, com a respiração ruim, passando mal, tendo abafamentos. E é o quê? O que foi? Ela está adoecida emocionalmente, né? Ela não está se sentindo bem.
tá? Então, a mulher, ela espera sim, tá dentro dela já, foi Deus que fez assim, minha gente, né? Tá dentro de nós isso, a gente dá o passo, mas a gente espera ver o posicionamento do esposo, tá? Então, assim, a gente espera essa proteção dele, né? Como eu me sinto bem quando acontece alguma coisa comigo e eu posso correr e eu sei que eu tenho os braços do meu marido, que ele vai me proteger, ele vai me defender. Então, isso me traz equilíbrio. Isso me coloca na minha posição feminina de submissão a este homem. Por quê? Porque eu me sinto protegida. Se eu tô doente, ele ora por mim. Então, eu sei que eu tenho uma mão amiga, eu sei que eu tenho uma pessoa que me protege. Então, quando a mulher, ela vê esse posicionamento do homem em relação a ela, né? Protetor, provedor, né? Ele ama, tá? Como Cristo ama a igreja, ou seja, ele dá vida por essa mulher. É claro, gente, que ela vai ser submissa. É claro. Então, a submissão é uma resposta daquilo que o homem trata para com essa mulher, tá? Então, a vida comum do lar quer dizer o seguinte, ter mais atenção e ser mais presente. A vida comum do lar, quando o homem ele pratica essa vida comum do lar, ele está mais presente nesta mesa, né? Ele está mais presente com essa esposa, tá? E a esposa, ela tende a responder a esse estímulo. Por quê? Porque toda mulher, quando ela é bem amada, é claro que ela vai retribuir. Quando ela se sente vista, se sente amada, protegida, ela vai reagir também, né? Então, é como se ela florisse o ambiente, né? Então, quando ele cumpre o papel designado para ele, é claro que ela vai cumprir o dela. É sempre assim, né? Aqui nós temos, para finalizar, né? Se temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? O homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, como diz Efésios. E como é este amor que Cristo amou a igreja, né? É um amor imensurável. Não tem nem como comparar. Mas é desse tipo aí que a mulher ela será amada. Por quê? Porque ela foi criada para ser amada. Deus criou a mulher para ela ser amada. Ele olhou e viu Adão que estava só. E aí ele disse assim, eu vou criar uma auxiliadora idônea. Mas não é uma auxiliadora qualquer. É uma auxiliadora idônea. Idônea quer dizer competente, capaz, apta para tal função. Então, a mulher que está do seu lado aí, se tiver algum homem assistindo aqui essa live, ela é competentíssima. Só precisa receber os estímulos certos, tá? Então, quando a esposa, ela percebe-se que seu esposo dará a sua vida por ela, cuida dela, protege, é claro que ela vai corresponder, porque isso já está no seu caráter, na sua personalidade criada por Deus. O ser feminino é assim, tá? Então, o cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja. Cristo cuida da igreja de uma forma esplêndida, sem deixar a desejar, né? Sem deixar a desejar. Mas para isso, né? A Marcela falou aqui, tá faltando homem assim. Então, Marcela, tem muitos homens que não conhecem sobre este assunto, né? Não tem um conhecimento de como seria o seu posicionamento no lar. O que fazer? Tô casado, e agora? Como é que eu vou agir? Às vezes a mulher tá lá criando confusão, fazendo zoada e tal, e ele não sabe como vai reagir aquilo, não sabe como resolver, né? Então, assim, amando, protegendo,
Se ela tá gritando, se ela tá falando, alguma coisa tem. Procura ver o que foi. Procura ver por que ela tá agitada, o que tá acontecendo, para poder encaixar, ver direitinho. E a falta da comunicação no lar é uma coisa muito perigosa, tá? Então, assim, a live de hoje era para isso mesmo, para falar sobre o papel do homem no lar. É imprescindível, tá? Deixar bem claro aqui que os homens não são nossos inimigos, como o mundo quer pregar aí, que o homem é isso, é aquilo, eles estão chamando agora de que o homem ele é um estuprador em potencial, alguma coisa assim, né? Que todo homem pode ser um estuprador. Isso não existe, isso é uma mentira do diabo, tá? Então, assim, o homem é um ser que Deus criou com muito amor, né? Aqui o Marcos está falando, a mulher tem que se sentir segura com seu marido. Exatamente, exatamente, Marcos. Né? Quando ela se sente segura, por quê? Porque ela enxerga nele esta proteção. Por mais que a mulher, ela tem essa tendência de querer fazer tudo, eu pego tudo, eu vou limpar, eu vou comprar, não, mas aí ela vê quando ele entra em ação, diz, não precisa, deixa que eu compro. Pronto, é o suficiente. Ela se sentir ali e dizer, rapaz, ele assume tudo, ele me protege, ele tá vendo minha carreira, né? Ele tá percebendo que as necessidades, tá? Então, quando ela se sente protegida, qual é o passo? A submissão vem logo a seguir, né? Então, Marcela colocou, né? Eu tô procurando o meu futuro marido. Então, essas qualidades, para quem quer procurar um esposo, você precisa ver essas qualidades, porque tem homens muito bons sim, né? Que tem aí um posicionamento masculino, tá? Diferente do que o mundo quer pregar, o mundo quer afeminilizar o homem e é masculinizar a mulher, né? Masculinizar as mulheres. A gente fica como um macho e tira o homem do posicionamento. A partir do momento que eu começo a passar na frente de tudo. Por exemplo, hoje a mulher quer um casamento. O que é que ela faz? Ela dá em cima do rapaz e pede ele namoro. Pronto. Você já tirou o homem da masculinidade e você agora é o macho da relação e tá mandando em tudo. E aí você vai afugentar esse homem. Ele não vai ficar. Se ele é um homem masculino mesmo, tem, né, a força ali de um patriarca, como o pessoal fala, né? Ele vai fugir de você. Você vai perder. Não vai ficar com ele. Então, assim, a gente tem que deixar o espaço para que ele haja. Ah, gostou, gostou. Deu sinal, deu entender que você... E espera ele chegar. Se ele é macho mesmo, vai chegar. E aí você deixa ele tomar as rédeas da coisa. Deixa, né? É assim que funciona, tá? Dentro do relacionamento de casamento é a mesma coisa. A mesma coisa. A gente tá dentro do casamento, daqui a pouco a gente começa a inverter o papel. A gente começa mandando em tudo, né? E mesmo que eu tenha dito pra você, liderar não é mandar. Não é dominar tudo aqui. Não, pelo contrário. Se acertarem para em comum acordo fazer tudo que seja bom para os dois. Não só para um. Porque muitas das vezes né? Eu já vi muitos comentários, né? De pessoas dizer, olha, meu marido, né? Eu tive uma amiga, né? Que ela falou para mim, olha, ele até na compra dos móveis da casa, o cara mandou em tudo. Não deixou ela ter uma opinião. Uma opinião, gente. E ela viveu sufocada. Então isso é o quê? Falta de um ensinamento. Eu sempre me preocupo, eu digo sempre assim, ó. Seria interessante que as igrejas abrissem espaço para poder mostrar, né, o papel do homem, da mulher, principalmente para quem vai casar.
para que cada um já entre sabendo qual é a minha função, qual é a sua. Porque quando atropela, dá erro. Dá erro, né? Você já imaginou o homem no... O trabalho dele, né? O papel dele, essa atribuição que Deus destinou para ele é prover, proteger, né? Essa é a liderança dele, né? Ser o cabeça do lar, amar, né? Prover, proteger, ser um bom amante para essa esposa. Aí ele pega e não faz esses papéis, não. Ele, né? Ele, na hora de amar, ele não ama. Na hora de ser um bom amante, ele não é. Na hora de prover a casa, ele fica lá dormindo, não tá nem aí, deixa quieto, deixa que ela se vira. Aí olha, vê que ela tem um empreguinho. Eu não vou nem trabalhar não, deixa que ela se vira, porque ela vai e ela paga tudo aí nas contas do mês e eu vou ficando. É claro que ela vai adoecer, minha gente. Porque o corpo da mulher, a estrutura emocional e física dela, ela espera esse posicionamento dele, de proteger ela, né? Ah, mas eu ganho menos que ela, não tem problema, mas compre no mercado coisas e coloque na mesa. Isso causa. Aí por isso que muitas vezes a área sexual, ela vai por água abaixo, porque essa mulher, ela olha para ele e diz, rapaz, sem condições, meu Deus, sem condições. Aí na hora da intimidade, já era, não tem condições. A mulher tá cansada, a mulher tá estressada, a mulher tem conta para pagar, a mulher tem pneu de carro para tirar, a mulher tem a lâmpada da sala para colocar, a mulher vai ter que lavar o carro, vai ter que lavar a garagem, tem que levar o menino na escola. E se tiver uma igreja aí, um grupo, ela vai ter que ir para a igreja pro grupo. Aí no final, ela sobrecarregou. Daqui a pouco, fadiga, ansiedade, depressão, que é o pior estágio. Ela não aguenta mais. Aí a cobrança vem. Foi por causa do trabalho. Foi por causa do trabalho. Né? Estressou do trabalho, deu uma depressão. Não, é um conjunto. A depressão, para você ter uma ideia, quando ela pega uma pessoa, ela vem... Os motivos são vários. São vários. Que é o quê? Primeiro vem os estresses da vida, que é o quê? O acúmulo de situações do presente. Aí vem a ansiedade, que é o quê? Um turbilhão de preocupações com o futuro. E no final vem a depressão, que é o quê? É essa mistura toda, misturada com algumas coisas do passado que ela reviveu e tá remoendo aquilo ali e junta com um nervosismo, junta com uma situação, junta com outra, pronto, adoeceu, né? É nesse sentido. Aqui, ó, um tem que completar o outro para poder dar certo. Exatamente, exatamente. Quando eu cumpro a minha função, ele cumpre a dele, pronto, a gente fecha aqui um equilíbrio. E isso é tão interessante que esse elo, esse ligamento, nessa união aqui, transmite para os filhos uma segurança. Por exemplo, tem gente que diz assim, meus filhos é a minha vida. Ou seja, você está dizendo que seu marido tá nem aí pro seu marido, então? Por quê? Porque assim, ó, não deve trocar o amor do esposo pelos filhos. Isso tá errado. Porque os filhos vão crescer e vão embora. Você vai ficar só com o seu marido. Tá? Então, você não tem que trocar o amor do seu marido pelos seus filhos, nem o marido trocar pelas crianças e deixar de prover a esposa. Primeiro lugar vem a sua esposa, depois vem os filhos. Por quê? Por que essa dinâmica? Porque a criança, ela tá em forma de aprendizado. Isso que ela está aprendendo, ela vai levar para o resto da vida. Então, quando ela olha para o pai que trata mal a mãe, ela vai absorver aquilo. É dessa forma que meu pai trata a minha mãe. É desse jeito que eu vou tratar as mulheres.
A menina olha e vê ali uma desestrutura total. Ela diz, Deus que me perdoe. Esses dois aí, só Jesus. Então, este exemplo, ela traz de casa. Tá? Ela traz de casa. Esse é que é o problema. Então, o papel deste homem é importantíssimo. A figura paterna, ela remete à figura de Deus. Quem tem problema com paternidade, geralmente não quer saber de Deus, vira até ateu. Não quer saber. Por quê? Porque a paternidade foi ausente, essa paternidade teve problema, essa paternidade teve, quando fala do amor de Deus, a pessoa só falta morrer. Por quê? Porque vem à mente, o pai. Tá? Então isso gera bloqueio na vida da pessoa, isso atrapalha a finança da pessoa, atrapalha tudo na vida da pessoa, né? Então eu espero que essa live tenha trazido algumas informações para vocês em relação a este tema, que é o papel do homem na família. O papel dele é prover, tá? Proteger, amar, zelar por essa família, ser o sacerdote espiritual, sim, orar pela esposa, orar, conduzir os seus filhos na palavra, que muitas das vezes a gente pensa que é a igreja, né? Manda as crianças para a igreja para aprender de Deus. Não, a criança aprende de Deus através do pai e da mãe, da religião que eles são. Pegar na mão, não tem esse negócio de manda as crianças para a igreja e os pais não vão. Mau exemplo, mau exemplo. Suas crianças, mais na frente ela vai dizer, eu não quero a igreja. Primeiro, meus pais nunca foram, nunca vi eles lendo Bíblia, nunca vi eles orando, isso foi obrigável a fazer. Então a criança, ela não tem como exemplo essa atitude. Tudo que o pai e a mãe faz, ela toma como referência, uma referência, entendeu? Então, você não manda a criança ir para a igreja, você vai com ela. Pega na mão. Vamos para a igreja. Você não manda a criança ler a Bíblia, você lê a Bíblia com ela. É diferente. Né? E às vezes tem marido que não lê Bíblia, não gosta de orar e tal. Você faz esse posicionamento. Esse questionamento de consertar o outro também não tá certo, tá? Eu vou corrigir meu marido porque ele faz isso, faz aquilo. Não, você não tem que corrigir ninguém. Você muda você e a outra pessoa irá mudar, né? É assim que funciona. Então, quando a gente toma um posicionamento, né, de mudança, a gente consegue transformar o outro. Porque eu não consigo transformar o outro mandando ele mudar. A gente não muda ninguém. Ninguém muda a gente também não. Mas quando eu tomo atitudes diferentes para com esta pessoa, a pessoa vai ver diferença em mim. Ele vai notar e vai dizer, tá mudada, tá diferente, tem algo diferente aí, né? Então, muitos dos questionamentos e relacionamentos bem conturbados mudam desse jeito, né? Hoje nós temos aí muitas palestras para mulheres, poucas para homens. Muito poucas, mas são imprescindíveis eles entenderem a importância que eles têm no lar. A importância como marido, pai, né? Sacerdote espiritual, porque é importantíssimo a mulher se sentir segura no emocional, né? No seu corpo físico, que é o que aí? Os estímulos, né? O momento íntimo do casal, e o espiritual. O espiritual precisa também ser trabalhado dentro do casamento, porque a gente trabalhando essas três áreas, a gente mantém esse casamento forte e em equilíbrio, mantendo o respeito, mantendo a cordialidade, né? E entendendo que ser o cabeça da casa não é ser o mandão, não é ser o grosseiro. Tem homem que é grosseiro, né? É maleável com as mulheres da igreja, com as irmãzinhas, com as amigas, mas quando chega na esposa, fala de uma forma assim horrorosa, que a mulher só falta sumir, desaparecer, né?
Então tem que mudar o jeito de falar com a esposa. Isso tudo é falta de conhecimento. Às vezes faz por quê? Porque viveu em um lar que foi ali todo não trabalhado. Viu o pai e a mãe gritar um com o outro. Então esse homem também vem sem esse preparo. Ele vem sem o preparo. Quando chega no novo relacionamento dele, talvez ele diga assim, olha, não vou fazer o que meus pais faziam lá atrás. Eu não vou fazer. Mas quando chega no casamento dele, ele vai fazer sim. Né? Que é chamado de memórias. Né? As memórias que ficam aqui no inconsciente, depois, com estímulos, elas viram comportamento. Né? Então vamos supor, um rapaz, ele casou, ele vem de um casamento, de uma família de pai e mãe que brigavam, aquela situação toda, e quando ele chega no casamento dele, casamento tem altos e baixos, tem agito, tem aquilo outro, o que ele vai fazer? O primeiro estímulo que ele tiver das brigas que ele viu lá atrás, quando era pequeno, é claro que ele vai agir da mesma forma que o pai dele agia. Sem perceber, é algo no inconsciente, né? Então, precisa de tratamento? Precisa sim, precisa de um aconselhamento, esse casal precisa sim de um acompanhamento, tá? Para poder perceber essas coisas que aparecem, que acabam destruindo, sem falar na ideologia que o mundo mesmo prega, né? Mostrando que a mulher, ela pode ser a empoderada, tomar suas próprias decisões sem precisar da opinião de A e B. Isso é mentira. Isso é mentira. Você vai acabar com o seu casamento. Você vai acabar com o seu casamento. Quando a gente casa lá, a gente faz um juramento diante do Senhor e a gente se torna um. Não é mais dois, é um. Então, como se eu sou um agora, eu vou tomar agora minhas atitudes, vou viajar, vou fazer o que eu quiser, e meu marido que fique aí. Isso tá errado. Né? Você já imaginou uma ideologia dessa para os homens também? Os homens agora podem ser os empoderados. Os empoderados. Tomar suas decisões, sair de casa, viajar, fazer o que quiser, não tá nem aí para as crianças e dane-se. Isso não existe. Isso é para destruir casamento, para destruir relacionamento, para destruir comunicação, para destruir tudo, tá? Então, são coisas assim que a gente precisa voltar e reler. Peraí, tá tudo errado aqui, ó. Vamos voltar para as origens. As origens que é imprescindíveis, tá? Para manter este relacionamento, né? E para finalizar, tem aqui, ó, 1 Timóteo 5:8, que diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, essa é uma responsabilidade de o homem prover, não apenas no material, mas no emocional e no espiritual. O homem é importante. É como se fosse assim, ó. O homem tá aqui na frente, a mulher vem aqui, do ladinho dele, atrás, e atrás da mulher vem as crianças. É nesse posicionamento aqui, ó. Tudo que vem aqui, ó, para bater aqui, ó, ele tá na nossa frente, ele nos protege, ó. Protege. Na ausência dele, é ela que tá. Então, ela protege as crianças. As crianças estão aqui, tá? Então, a mulher protege. O marido protege a esposa protege os filhos. E ele dá a vida por ela. Ele é o herói. É ele aqui, ó, que é o herói, tá? Então, é assim que funciona um relacionamento fechado, ó. Um relacionamento em equilíbrio. É desse jeito. Essa mulher aqui, ó, protegida por esse homem, ela se submete a ele. Tranquilo, a submissão funciona assim, né? Tá vendo? Então, ele protege, ela vem e protege as crianças. Deus o livre, ele deu a vida por ela, saiu aqui. Ela protege as crianças aqui. É assim que funciona.
essa proteção que ele faz, essas crianças passam a ter equilíbrio. Só de olhar para o pai e para a mãe que se amam, se respeitam, né? Faz os seus papéis de um jeito equilibrado, vai trazer fortaleza para a criança e tranquilidade. A criança olha e diz, não, eu tô tranquila, meu pai e minha mãe, eles se gostam e eu tô protegido. Essa é a mensagem que a gente passa para os filhos quando eles olham pra gente e vê ali o casal em equilíbrio. Ele diz, graças a Deus, tô equilibrado. Quando eles veem o casal brigando, eles ficam com medo. Eles têm medo do amanhã, tipo, ai meu Deus, se meu pai foi embora, e se minha mãe foi embora? Pronto, aí a cabeça da criança, e outra, isso é perigoso, porque essa criança, esse trauma, essa situação, né, fica dentro da mente da criança. É isso que vira gatilhos depois. Chega lá na frente, ela não vai saber lidar com um marido ou com uma esposa, né? Não vai saber como... Por quê? Porque o que está dentro dela não é algo seguro, é algo de medo, é algo que... Aí ela não vai entender por que eu trato assim, por que eu desisto rápido, por que isso e aquilo. Porque ela não teve na formação do seu caráter aquela segurança que ela deveria ter, que é que é vinda dos pais, tá? Aqui a Sheila tá falando, a maioria dos homens hoje não tem essa consciência. Na verdade, infelizmente, tem muito homem que não conhece esse ensinamento, né? De qual o seu papel, a sua função dentro do lar, né? E o papel deles é, como falei aqui, para quem entrou agora na live, né? Tem aqui uns deveres aqui que o Senhor mostra, né? Que é ser o cabeça, amar a esposa, ser um bom amante, ser o provedor e ser o protetor. Este é o papel, né? Então, dentro disso, não pode ser autoritário, mandar, explorar, se aproveitar. Não pode, porque sai fora do papel, né? E aqui a Sheila diz assim, deixa eu ver aqui a mensagem aqui que a Sheila botou. Nós, mulheres sobrecarregadas, fazendo o papel do homem. Então, Sheila, é isso aí, ó. Então, eu falei até no início da live sobre isso, né? Por exemplo, quando o homem não toma esse posicionamento de líder, né? De agir ali, amar, proteger, ser o guia espiritual, tá? Prover esta casa, proteger essa mulher e essas crianças, a mulher tende a tomar esse posicionamento. E é aí que ela adoece. Ela vai ter depressão, ansiedade, estresse. Primeiro começa com estresse, né? Começa mais estressando, daqui a pouco vem a ansiedade, daqui a pouco vem a depressão, né? Então, assim, quando o homem ele não toma o posicionamento dele como um marido provedor e tal dentro desse lar, automaticamente ela vai querer tomar essa iniciativa de estar agindo, né? Como se ela quisesse assim, vou fazer tudo isso aqui para poder suprir essa falta que ele deixa a desejar. Aí, em primeiro lugar, as crianças estão vendo isso, tá vendo que a mãe se desdobra de todas as formas para poder levar este lar adiante, tá vendo que esse homem não tem um posicionamento, não tem aquela palavra forte, não sustenta, não é guia espiritual, não ama, não protege essas crianças, essa mulher. E aí essa sobrecarga que a gente acaba pegando, né? As mulheres acabam assumindo para si essa atitude, né? Esse posicionamento. O que é que ela vai fazer? Fadiga. Daqui a pouco passando mal, daqui a pouco não dorme porque as contas não batem, precisa mais dinheiro para poder suprir as necessidades da casa, da criança, disso, daquilo. E aí o homem fica no posicionamento, ó, se ela tomou as direções, deixa ela tomar e vai se enfraquecendo, né? Então, é interessante que os homens procurem esse conhecimento, né, do seu papel dentro do lar. Geralmente as igrejas dão essas palestras, né?
para instruir os homens, as mulheres. Muito é falado sobre o posicionamento, né, das mulheres dentro do lar. Temos visto muitos resultados quando as mulheres se desdobram para poder mudar. Muitas das vezes ela renuncia muito ela mesma para poder ver esse marido chegar num posicionamento de liderança, né? de cabeça do lar e tudo direitinho. Mas isso é um custo muito alto, é um preço a pagar, né? O Marcos falou, o pai a mãe, e a mãe, né, são espelhos dos filhos. Se eles vejam os pais em harmonia um com o outro, os filhos se sentem seguros com exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Quando eles veem os pais em harmonia, esses filhos ficam seguros, eles se sentem seguros, eles dormem mais tranquilos. Então hoje nós temos casos crescentes de crianças com uma hiperatividade que não é o TDAH. Observe o que eu vou dizer para vocês aqui agora, né? Eu tô falando isso porque eu trabalho com atendimento, terapia, né? Familiar. E tem muita mãe reclamando que a criança tá agitada, não dorme, não quer estudar, e não come direito. E quando leva numa psicóloga, né? A princípio a psicóloga acredita que é o déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, o transtorno. Mas não é. Quando vai levar, geralmente quando vem para mim casos assim, eu digo, olha, leva a sua criança no psiquiatra. O psiquiatra faz ali o teste, vê direitinho se é isso mesmo ou não, tá? E o que acontece? Depois desse diagnóstico do psiquiatra, ele vai dizer se é TDAH mesmo ou não, porque em um bom número de casos não é TDAH. E se você não fizer isso, sua criança vai ser medicada, vai tomar remédio para TDAH e ela não tem TDAH. Essa criança só está vendo a conturbação deste lar e está presenciando este pai e esta mãe brigando e ela vai adoecer, ela vai ficar agitada, ela não quer fazer as lições de casa, ela quer correr, ela não fica mais com paciência na escola, com os colegas. Por quê? Porque o casamento não tá legal e a criança tende a absorver. Tá? Isso é um perigo, tá? A Marcela, graças a Deus, meus pais são bem casados e são casados há 36 anos e me inspiro neles. Exatamente, Marcela. É assim que a gente se inspira, assim, nos pais, né? Então a gente olha para eles, é eles que nos dá essa base. É a base. Então a estrutura que eu venho trazendo da minha fortaleza, minha raiz, meu equilíbrio, vem de lá, vem do meu pai e da minha mãe, né? Principalmente do pai, porque ele é que é o cabeça da casa, como Deus determinou, né? E é dele que vem o equilíbrio, tá? Às vezes a gente pensa assim, quando a menina olhar para a mãe, ela vai ter a identidade dela formada. Quando o menino olhar para o pai, vai ter a identidade formada. Mas, na verdade, a criança já está com a mãe. Ela já entende que a mãe é o feminino que abraça, mais maleável, né? Só que ela vai ter o caráter dela modulado, né? A personalidade dela, a identidade dela concretizada quando ela olhar para o pai. É o pai que faz essa diferenciação entre o masculino e o feminino. Então, quando o menino olha para o pai, ele diz assim, é o meu herói. Protege a minha mãe, né? Ele vai olhar, não é com o que o pai faz com ele, que tem pai que destina seu amor todo pro filho. Tudo é meu filho, meu filho, meu filho. Não, tudo é sua esposa. Tudo é sua mulher. Você tem que amá-la, abraçá-la, né? Prover, ouvi-la, né? Às vezes a mulher, às vezes ela precisa só de 2 minutos de conversa. Só isso, mais nada, né? Então, quando esse menino olha para esse pai e vê ele, porque a criança, ela assiste, ela tá vendo. Então, quando ela olha para o pai e vê este equilíbrio dele para com ela, o amor, o cuidado, ele protege, né? Ninguém mexe com essa mulher porque esse homem não deixa.
Ele tá ali na proteção. Então, quando esse menino olha para o pai, ele diz assim, eu quero ser igual ao meu pai, este herói. Ou seja, a identidade dele, o caráter masculino está sendo estruturado. Quando a menina olha para esse mesmo pai, olha o olhar dela, ela vê um príncipe. Meu pai beija minha mãe, meu pai abraça minha mãe. Olha a visão nossa feminina como é diferente. Então ela olha, meu pai é uma benção, meu pai. Tudo é o pai, tudo é o papai. Se você perguntar a uma criança pequena que ela tem ali uma identidade com o seu pai, aí você pergunta, você quer casar com quem? Ela diz assim, eu quero casar com meu pai. Por que isso? Por quê? Porque quando ela olha para o pai, ela vê um príncipe. Então ela idealiza, eu sou feminina igual a minha mãe, mas eu quero um príncipe como meu pai. O menino olha e vê que ele é masculino, diferente da mãe. Ele olha para o pai e diz, eu quero ser como meu pai, um herói. Então a importância do pai, ele traz esse equilíbrio para a filha e para o filho. Isso é importante. O homem é importantíssimo, né? O seu papel, né? Presente no lar. Tem que estar presente nessa criação. Tem que participar mais, ir mais para o colégio, tá? Então é interessante. A Renata, oi Damares, oi, seja bem-vinda a todos vocês, né? Mais alguém quer colocar alguma? Deixa eu ver aqui, o Marcos já falou. A Sheila. Então é isso, gente. Então, isso era o tema que eu propus hoje para vocês, né? Sabendo que tanto homem quanto mulheres receberam essas atribuições de Deus, né? Para poder exercer na família, tá? Mas o papel do governo realmente está com os homens, tá? Então, nós mulheres, a gente não ultrapassa esses limites, tá? A gente não tem que ser o macho da casa. A gente tem que ficar no nosso posicionamento, tá? E levar o nosso esposo a ter um conhecimento, né, sobre esses assuntos, porque tem muitos homens que já sofreram muito também, gente, né? Vem de um passado, de um lar que foi não trabalhado, né, com alguns problemas psicológicos, emocionais, e aí às vezes entra no relacionamento e ele não sabe como agir. Então, quando ele se depara com uma situação que ele viu que os seus pais passaram, ele não sabe como agir, e a tendência é uma agressividade, ou não saber responder, tá? Ou fugir daquela situação, porque tem homem que foge da situação, não sabe lidar, tchau, né? Então, ou se afasta da família, ou prefere viver mais por fora do que em casa, se afasta mais ainda, né? Então, nesses casos, eu aconselho que procure sim um aconselhamento, tá? Um aconselhamento para a família. Em cada região, em cada cidade deve ter uma igreja que trabalha com família, né? E por que eu digo igreja? Porque vai seguir um parâmetro que os princípios cristãos, né, éticos e morais, judaico-cristão, bíblico, que vai trazer aí um retorno imediato para a tua família, para a tua casa, um conhecimento que é perfeito e que não tem erro, seguindo os passos direitinho que Deus deixou na sua palavra, não tem erro não, tá? Então, eu gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui comigo assistindo essa live. E uma próxima live eu gostaria de falar sobre o papel da mulher na família. Esse foi o papel do homem na família, né? O homem como provedor, né? É do homem que vem aí a continuação da espécie. Muitas das vezes as pessoas estão querendo tirar o homem da história, mas não tem que tirar não, é através do homem que vem a continuação da espécie, né? O homem é bênção de Deus, eles não são nossos inimigos, nossos esposos não são nossos inimigos. A gente não tem que se tornar a tal da empoderada e sair pulando por cima e tomando atitudes na frente do esposo e uma falta de
de equilíbrio, aquela coisa, não, porque essa sobrecarga vai nos adoecer. Continuemos fazendo o que a gente tem que fazer, pé no chão, recebendo a proteção desse marido, porque o marido, ele protege a gente, né? É protetor, nos ama, né? Provê o lar, protege, tá? Então, esse posicionamento dele traz equilíbrio para nós e a gente vira aí uma leoa para enfrentar o mundo, né? A pastora Damares, mas eu gostaria de ter um cargo assim, assado. Vá, minha filha, mas tudo em concordância com seu marido. Faça nada passando por cima da autoridade dele. Ah, mas eu tenho que ter ele como autoridade, sim senhor, sim senhor. Não, como seu amor, como seu marido, seu amigo, seu protetor, aquele que cuida de você, aquele que está do teu lado, aquele que você decidiu amar e que você escolheu para ser o seu marido, tá? Então, é neste posicionamento que você tem que se colocar. E o marido, é claro, ter o posicionamento de cuidar dessa mulher, amar essa esposa como Cristo amou a igreja, ser o guia espiritual dela, seja o guia espiritual, mas não é com arrogância. Às vezes tem uma esposa que não é cristã, não quer, simplesmente faça tudo com amor, tá? Tudo com leveza, não é com obrigação, obrigando, né? Tipo, você não tá na igreja, vai ter que ir. Não, ela não é obrigada a ouvir essas coisas, não, tá? Então, assim, o seu posicionamento como líder da casa, agindo com amor, né? Por que eu digo isso? Porque nós, mulheres, esperamos do masculino isso. Esse olhar de proteção, de amor, entendeu? Então, para quem chegou aqui agora na live, nós estamos já encerrando este tema. O papel do homem na família é um papel maravilhoso. Se você puder, eu não sei, eu vou encerrar a live aqui, eu não sei se vou conseguir deixar ela salva, né? Da última vez que eu cliquei, eu acabei perdendo a live, né? Mas se eu conseguir, se vocês quiserem dar uma olhadinha do início, né? Eu não tenho costume em fazer live, eu acabo me atrapalhando aqui um pouco aqui na hora de comunicar aqui no ao vivo, tá? Mas é isso aí, gente. Obrigado pelas presenças de vocês. E os homens que estão presentes, participaram aí. Muito obrigado, os amiguinhos aí que participaram, deixando aqui as palavras aqui, né? Seus posicionamentos, suas ideias. As meninas também que participaram muito aqui. Muito obrigada, tá? Deus abençoe todos vocês. E pretendo, de vez em quando, fazer mais lives assim, sobre esses assuntos para a família, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês e até uma próxima live, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês.